Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir as páginas 112 e 113 do material Trilhas de Aprendizagens. Assim que vocês efetuarem a correção, vocês me enviam a foto, tá? Da correção com o certo, o que tiver diferente, vocês apagam e refazem. Mas é importante vocês saberem que a resposta não precisa estar exatamente palavra por palavra igual o que eu estou falando aqui. A ideia geral precisa ser a mesma, mas não precisa ser igualzinho, idêntico, certo? Então, a atividade 5 ela fala sobre a conquista das Américas, a visão dos nativos americanos, maias, incas e astecas. Os maias, incas e astecas são os povos que se chama pré-colombianos, né? Nós também usamos o nome pré-colombianos para falar deles, que nós estamos estudando aí nas últimas semanas. Nós vimos as diferenças entre eles e tudo mais. É, Aqui vocês vão ver que no título da atividade a palavra conquista está entre parênteses. Por quê? Porque essa ideia de conquista passa a impressão que o povo foi totalmente derrotado, foi humilhado, que não resistiu, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Isso é uma visão preconceituosa e etnocêntrica. Sempre que nós falamos de um povo inteiro, uma nação, se achando melhor que outra, o nome disso é etnocentrismo, certo? Então diz assim: como os nativos americanos reagiram à invasão dos conquistadores espanhóis? Que relações se estabeleceram entre espanhóis e nativos? A relação estabelecida foi benéfica para ambos os povos ou prejudicial para um dos lados? Percebam que a gente fala em nativos americanos. Quem mora nos Estados Unidos não é americano, é estadunidense ou norte-americano. Americanos somos todos nós, porque nós moramos na América Latina. Os norte-americanos se chamam de americanos porque eles também têm uma perspectiva etnocêntrica em relação a nós da América Latina. Eles acham que eles são as únicas pessoas que vivem na América que importa de verdade, que a gente sabe que é uma besteira, né? Então, quando nós formos falar de Estados Unidos, nós falaremos em estadunidenses ou norte-americanos. Quando nós formos falar de povos da América, nós iremos dizer americanos, que somos todos nós. Então, a população que existia no resto da América antes da chegada dos europeus eram os maias, os incas e os astecas, no norte, né? Também os indígenas Apache, etc., ali no sul do que hoje é os Estados Unidos, e aqui no Brasil uma diversidade de povos indígenas diferentes, que nós já aprendemos. Então, os maias, os incas e os astecas, eles coexistiram, eles viveram ao mesmo tempo em que as civilizações indígenas se desenvolviam aqui no Brasil. Professora, por que que eles têm toda uma estrutura hídrica, tem prédios, tem zigurate, tem palácio, igrejas, e o nosso indígena não? Existem várias explicações para isso, mas a principal delas, e a mais geral, assim, a mais fácil da gente lembrar, é que aqui no Brasil nós tínhamos uma larga oferta de água, de alimentos, de animais, então meio que não houve uma necessidade de se desenvolver prédios, sistema hídrico, de irrigação, de plantação, porque a nossa região ela era muito fértil e era muito boa para se viver. Por isso, o nosso indígena não vai precisar de uma grande estrutura de cidades para conseguir se desenvolver, porque nós tínhamos tudo em abundância. Os recursos naturais do Brasil são muito abundantes, principalmente na região do Norte e Nordeste, na Amazônia, certo? Então, aqui, leia os trechos de relatos de nativo-americanos com as impressões sobre a chegada dos espanhóis. Então, são dois trechos de historiadores em que eles pegam documentos históricos da época que retratam a visão dos indígenas no momento em que os europeus chegam. Então, a primeira é desse historiador espanhol que chama Leão Portilla. Nos caminhos jazem flechas quebradas, os cabelos estão espalhados. Destelhados estão as casas, incandescentes estão seus muros. Vermes abundam por ruas e praças. Vermelhas estão as águas, como se alguém as tivesse tingido, e se as bebíamos, eram água com gosto de sal. Golpeávamos os muros em nossa ansiedade, e nos restava por herança uma rede de buracos. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a tristeza e o horror da destruição. Cada um de nós recebeu um preço, preço do jovem, do sacerdote, do menino e da donzela. O preço de um pobre era só 2 punhados de milho. Somente se expulsou do mercado o povo quando ali se colocou a catapulta. Então aqui a gente vê que esse trecho é um indígena falando sobre a invasão e o saque das cidades, né, por parte dos europeus. Os incas, os maias e os astecas são colonizados por espanhóis, certo? E a gente percebe que esse trecho ele traz muitas imagens de morte, né? Vermes abundam por ruas e praças, vermelhas estão as águas, que é do sangue, como se alguém tivesse tingido. Se as bebíamos, eram água com gosto de sal, referente aí aos restos humanos que eram jogados ali, né?
Então, ó, cabelos espalhados. Então, você vê que é um retrato de morte, de massacre mesmo. Aí, o segundo trecho é um outro historiador que fala também sobre a questão da conquista espanhola. A reação dos americanos nativos diante da invasão espanhola variou consideravelmente, de ofertas de aliança a uma colaboração mais ou menos forçada, de uma resistência passiva a uma hostilidade permanente. No entanto, em toda parte, a chegada desses seres desconhecidos causou o mesmo espanto, não menos intenso do que experimentado pelos próprios conquistadores. Ambos os lados estavam descobrindo uma nova raça de homem cuja existência jamais haviam suspeitado. Ou seja, aqui está falando da surpresa em se descobrir que existia uma outra civilização, tanto por parte dos europeus em relação aos povos pré-colombianos, incas, maias, astecas, como por parte dos próprios povos pré-colombianos que não sabiam que existia Europa, né? Então, é um choque para os dois lados, e é claro, assim como aqui no Brasil, a questão da exploração e do massacre vai variar. Alguns vão se unir aos colonizadores, mas sem entender que necessariamente isso significa o massacre do seu povo inteiro. É uma situação nova, gente. Sendo uma situação nova, não tem como você prever o que vai acontecer, né? Então, aqui, analise a imagem. A imagem a seguir retrata a conquista de Tenochtitlán, cidade asteca, por Cortés em 1521 e representa o início do cerco que acabou por derrotar o Império Azteca. Aí aqui é uma imagem de um quadro, né? Retratando como foi. Vocês veem que são muitas tropas europeias, né? Chegando na cidade asteca. E eles usaram uma estratégia de cerco que faz com que a população dentro da cidade tenha que abrir ou ceder porque era cidade murada, né? Então era uma cidade protegida. Mas o cerco faz com que se esgotem os recursos dentro da cidade, eles envenenaram a água. Então você percebe que, de certa forma, é uma forma de conquista que obriga aquele que está sendo conquistado a ceder para o invasor. Aí, a primeira, que tem a resposta mesmo, é a B, né? Que diz: os relatos lidos são dos povos astecas, maias e incas, os chamados povos pré-colombianos, que dominaram boa parte das Américas antes da chegada dos europeus ao continente no século XVI. De acordo com o texto, os primeiros contatos foram positivos de alguma forma para os povos retratados. De todos os aspectos destacados nos textos da destruição e perda, somente as perdas materiais foram importantes? O que mais foi perdido nesse conflito pelos maias, incas e astecas? A imagem mostra que foi um conflito armado. Como os nativos reagem? E os europeus? Então você vê que é uma pergunta que tem várias. Vamos para a primeira. De acordo com o texto, os primeiros contatos foram positivos de alguma forma os povos retratados? De acordo com o que a gente leu, não, né, gente? São textos que relatam morte. Não. De todos os aspectos destacados no texto de destruição e perda, somente as perdas materiais foram importantes? Não. Houve um massacre de grande parte da população, então as perdas humanas também foram importantes. O que mais foi perdido nesse conflito? Pelos maias, incas e astecas. Foi perdida a liberdade, o direito à vida, a autonomia dos povos, certo? A imagem mostra que foi um conflito armado. Como os nativos reagem? E os europeus? Aqui os nativos aparecem aqui no quadro, ó, nesse cantinho. Então, como eles reagem? Eles entram em combate. E os europeus? Revidam, assassinando, prendendo e etc. Acho que essa era a única questão de hoje, né? Sim, era a única questão. Então, vocês façam a correção e me enviem aí no Google Sala de Aula, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô lá.